Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, amém? A gente vai meditar hoje na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis. No capítulo 12. Eu quero ler um texto assim bem emblemático, que é o chamado de Abraão, os versículos 1, 2 e 3. É um texto pequeno, eu vou pedir para os irmãos darem atenção e eu vou fazer a leitura. Vocês sabem que quando o texto é longo, eu peço socorro, né? Vou pedir a nossa introdução que cuide para que ninguém transite na igreja nesse momento, para nós lermos a palavra de Deus, amém? O texto sagrado diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glórias a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Nos alegramos, ó Deus, em ti, pela oportunidade de estarmos neste lugar. Ó Deus, queremos ouvir mais do que querer, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, são muitas as pessoas que aqui estão. As necessidades, ó Deus, são diferentes para cada um. Mas nós cremos, ó Deus, no teu poder, na tua voz, bendito Espírito Santo. E rogamos a ti, fala tu, ó Deus, na individualidade, na particularidade de cada um de nós. E, ó Deus, que nós possamos sair deste lugar transformados pela tua palavra, alimentados, ó Deus, em nosso espírito pela tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu repreendo todo espírito roubador, todo pensamento contrário, caiam por terra em o nome de Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a santa e bendita palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos na Igreja Batista, no Jardim Magarça, no ano da consagração. E esse ano tem assim algumas particularidades, porque aquilo que é consagrado é de alguma forma separado. E eu e você temos o entendimento de que nós fomos separados por Deus para algo que Ele nos chamou. E nesse texto, nós temos o chamado de Abraão. E eu queria desenvolver com a igreja o tema: nós temos um chamado. Você pode repetir comigo? Nós temos um chamado. Então, eu e você, em Cristo Jesus, nós temos um chamado. E eu queria, assim, visualizar esse texto sob essa ótica, sob essa perspectiva. E o que através da vida de Abraão,
nós podemos tirar para a vida de cada um de nós sobre o chamado que Deus tem para você e para mim, como homens, como homem, como mulher de Deus. O primeiro ponto que a gente quer destacar nessa primeira reflexão é que depois do chamado que Deus faz para Abraão, o texto diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Então, Abraão partiu daquele lugar e foi fazer como foi chamado, como Deus o chamou para fazer. Primeiro ponto, irmãos, é que o chamado, ele exige um sim de mim, ele exige um sim de você, ele exige da sua parte, da minha parte, uma tomada de posição. Aqui o texto diz, no versículo 4, que Abraão partiu e foi fazer conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Então, Abraão disse o quê? Sim. Ele disse sim e amém. Mas é verdade, irmãos, que é possível que eu e você possamos estar dizendo não para aquilo o qual Deus nos tem chamado. E nós precisamos assim observar e ficar atentos para isso. O sim, ele vai trazer alguns benefícios, porque o capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai nos esclarecer que Deus, ele manifesta a sua vontade para as nossas vidas, não para que seja algo pesado. O texto diz assim: a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e é o quê? Agradável. No final das contas, no final de tudo, ela vai ser agradável, vai ser proveitosa. Embora muitas vezes a gente saiba que andar na vontade de Deus, nós vamos estar entrando pela porta o quê? Larga ou estreita? Estreita. Então é apertado o caminho, é estreita a porta, a gente pode ter que se espremer um pouquinho, pode requerer algum esforço, mas o resultado é isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, atender ao chamado de Deus, primeiramente vai exigir de você e de mim uma postura. Eu e você precisamos tomar uma postura diante do chamado de Deus. E eu quero que você reflita, como alguém que já nasceu em Cristo Jesus, ou alguém que já ouviu falar do Evangelho. Para que Deus tem te chamado? O que o Espírito Santo tem batido à porta do teu coração? Qual é a proposta que Deus tem feito para a sua vida e você está ainda resistindo? A verdade é que, assim como aconteceu na vida de Abraão, eu e você, nós temos um chamado diante de Deus. Ele tem algo para tratar conosco. Ele tem algo que Ele quer realizar em nós e através de nós. Assim aconteceu na vida de Abraão. E nós precisamos tomar um posicionamento diante desse chamado. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, Jesus falando à igreja, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Irmãos, é interessante que muitas vezes nós aplicamos esse versículo à realidade do não convertido. Mas a carta às 7 igrejas, que é onde está inserida esse texto de Apocalipse 3:20, ela é dirigida à igreja. Então ele está falando com alguém que já tem algum conhecimento de Deus, alguém que já teve alguma experiência com Deus, e ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Hoje o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração. E como nós falamos aqui,
Ele tem algo para tratar diretamente com você. Eu não sei o que é, mas é bom você parar de resistir à voz de Deus. Irmãos, resistir àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas pode nos trazer alguns prejuízos. O apóstolo Paulo, quando ele foi chamado por Deus, ele viu um clarão. Ele está indo a caminho de Damasco, não o apóstolo Paulo, mas Saulo de Tarso. Ele está indo caminho para Damasco com algumas cartas para perseguir a igreja de Cristo. E ele vê um clarão, uma luz muito forte, diz o texto, mais forte do que a luz do sol. E ele vê esse clarão, ele fica cego imediatamente, e ele ouve uma voz que lhe falava em hebraico: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, sem conseguir enxergar nada, aqueles que estavam com ele metem o pé, saem daquela situação, deixam ele sozinho, e Deus continua tratando ali com ele. Fala assim, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, o que Jesus fala com ele é algo assim que toca muito no meu coração. Jesus fala assim para ele: até quando você vai ficar recalcitrando contra os aguilhões de Deus? Irmãos, aguilhão é uma vara pontiaguda que aqueles que pastoreiam o gado, eles metem ali na parte lateral do gado para mudar a direção, porque quando um animal ele sofre uma espetada de um aguilhão, ele imediatamente ele recua para o lado contrário, e aí a manada dos animais vão pegar aquela direção que aquele está empurrando. Então o aguilhão ele vai dar direção ao grupo de animais ali, ao bando de animais. Recalcitrar contra os aguilhões de Deus está dizendo o seguinte para você e para mim, assim como falou com Paulo: Deus tem uma direção para as nossas vidas, e muitas vezes Deus está ali nos lançando algum aguilhão, dando uma direção. E recalcitrar é o seguinte: quando o animal ele ganhava aquela espetada, ele não instintivamente ele dava um coice para trás, tentando se proteger daquilo que estava recalcitrar esse coice que o animal dava para trás. Então, quando Deus está nos dando alguma direção, ainda que seja através de uma espetada, muitas vezes nós estamos assim, recalcitrando, se esperneando, tendo reações instintivas, mas que é como aquela pata do animal jogada ao vento, não está surtindo efeito de nada. Então, nós lutarmos contra a direção de Deus, contra a vontade de Deus para as nossas vidas, é uma coisa assim que não vai ter resultado nenhum proveitoso para as nossas vidas. Era o que Deus estava falando ali para Paulo nessa situação. Até quando você vai ficar recalcitrando contra os aguilhões de Deus? Até quando nós vamos ficar lutando contra aquilo que Deus tem como direção para as nossas vidas? Lutar contra a direção, contra a vontade de Deus, causa na minha vida e na sua vida um retardamento. Sabe o que é um retardamento? Deus tem algo para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, mas quando nós não andamos na direção daquilo que é a vontade dEle, aquilo que Ele tinha como promessa para a minha vida e para a sua vida, ele é retardado, ele é estancado, entra em stand-by, no modo espera. Aquela promessa que estava para acontecer, se nós tivéssemos atendido ao chamado de Deus, ela estanca, para, e aquilo ali fica parado. Aconteceu isso com o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Deus tinha promessas para realizar na vida dele. Existia uma terra prometida que dentro de 40 dias de caminhada o povo estaria
ingressando naquela terra. Mas o povo começou a recalcitrar contra a direção de Deus. O povo começou a andar fora daquilo que era a vontade de Deus. E aquela desobediência, aquela indiferença para aquilo que Deus tinha para realizar na vida do povo de Deus, houve um retardamento da promessa que Deus tinha para a vida deles. Cerca de 40 anos o povo demorou ali andando pelo deserto, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Deus tem para as nossas vidas promessas. Você crê nisso? Ele tem promessas. Ele quer realizar nas nossas vidas estas promessas. Mas por que nós ficamos lutando contra aquilo que Ele tem reservado para nós? Aquilo, irmãos, que Ele tem reservado para nós é nada mais, nada menos que o melhor para as nossas vidas. Você crê nisso? Então não adianta a gente ficar lutando contra aquilo que Ele tem, porque nós vamos estar caminhando em desertos, assim como o povo de Israel ficou caminhando por 40 anos no deserto. Nós vamos ficar à míngua no deserto, porque lutamos contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ao contrário, quando nós entendemos que um chamado de Deus é para ser obedecido, olha o que Ele promete para mim e para você. Olha, essa promessa, irmãos, ela vai além da pessoa de Abraão. Ela é uma promessa que é aplicada a mim e a você. Ele diz assim, o versículo 1 é o chamado, o versículo 2 são as promessas. Ele fala assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, ele estava dizendo aqui que se Abraão tomasse uma posição diante dele, dizendo sim e amém, e atendesse o chamado que Deus estava ali propondo para ele, ele teria bênçãos sobre a vida dele. E mais, irmãos, o nome dele seria engrandecido. Irmãos, Deus não vai te chamar para te humilhar. De repente, o caminho que você pode ter diante de Deus pode passar pela humilhação, mas o resultado dele é de exaltação. Deus é aquele que te exalta, amém? Então, o chamado de Deus tem promessas para a sua vida, e essas promessas, elas vão se retardar quando eu não tomo uma posição, porque não tomar uma posição já é um não que você e eu podemos dar para Deus. E Ele tem promessas, e as promessas estão esperando você e eu tomarmos uma posição diante de Deus. Irmãos, quando nós tomamos uma posição e assumimos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, e entendemos, e compreendemos, e passamos a buscar essa vontade de Deus que é perfeita, agradável, Ele passa a falar e direcionar os nossos corações com intensidade. E essas promessas nós vamos passar a viver, nós vamos perceber no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso deitar e no nosso levantar, a boa mão de Deus sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando do mal, nos abençoando,
coisas vão começar a acontecer nas nossas vidas, que não só você, mas aqueles que estão à sua volta vão perceber e falar assim: olha, foi a mão de Deus. Só Deus poderia fazer, acontecer o que aconteceu na sua vida, porque você se posicionou diante de Deus e você disse sim e amém para aquilo que Ele está te chamando. Amém? Promessas. Se posicione. Irmãos, quando eu me posiciono diante de Deus, eu tenho a minha vida transformada. Deus nos criou, Deus nos formou com capacidades e habilidades que Ele conhece, porque Ele nos fez. O Salmo 139, ele diz assim: tu me conheceste, diz o salmista, quando eu era ainda substância, sem formato no ventre materno, tu já me conhecias. Irmãos, que palavra assim, que mexe, porque mesmo antes de nós pisarmos nessa terra, mesmo antes do Mateu ganhar aquele tapinha, do médico, que o trouxe, quando ele ganhou aquele tapinha, que ele chorou, antes desse tapinha, Deus já conhecia ele, antes dele ser formado no ventre materno. E assim aconteceu com cada um de nós. Nós fomos formados por Deus com capacidades, com habilidades que nós só vamos desenvolver na sua plenitude quando nós estamos voltados para Deus, porque foi Ele quem nos criou e é Ele quem conhece o mais profundo do nosso ser, seja desenvolver habilidades espirituais, sejam habilidades na alma, conhecimento, vontade, emoções, sejam habilidades até no corpo físico, porque a nossa natureza é tríplice, mas foi Deus quem formou todo o nosso ser, e Ele quer que nós desenvolvamos e sigamos o projeto que Ele tem para a vida de cada um de nós, amém? Então, quando nós dizemos sim e amém para Deus, para aquilo que é a sua vontade, nós vamos nos aproximando do arquiteto que é Deus, aquele que nos formou desde o ventre materno, e nós vamos desenvolvendo estas potencialidades para as quais Ele nos criou. Irmãos, eu nunca desenvolvi, para dizer que não, eu já, bem assim, timidamente, ministrei aula em alguns seminários, mas eu nunca desenvolvi como profissão, como teve a oportunidade aí pastor Alexandre, irmã Inéia, o ser professor, irmã Val, o ser professor. Mas eu me sinto, até mesmo porque as pessoas chegam para mim e constantemente falam, vocacionado ao ensino. E isso eu só descobri quando eu ingressei na Igreja de Cristo. Isso eu só descobri quando eu coloquei os pés na igreja e eu assim tive a oportunidade de dizer para Deus: eis-me aqui. Estavam precisando ali de um professor na classe, se eu não estou enganado, a primeira classe onde eu ministrei aula foi a classe dos adultos, de uma classe na igreja, homens adultos. Eu disse sim, estava ali junto à classe, e assim foi uma experiência muito boa. Ali foi onde eu tive assim a vontade de sentir o chamado de Deus para ir para o seminário, não para o pastoreamento, mas para me preparar como ferramenta para o ensino. Então foi na Igreja de Deus aonde eu me descobri com esse ministério voltado para o ensino. Irmãos, o que Deus quer fazer na tua vida? Eu estou dividindo com você a minha experiência. O que Deus quer fazer através da tua vida? Porque Deus quer fazer nas nossas vidas uma transformação, de forma que nós saiamos do projeto danificado
pelo inimigo das nossas almas, aonde o que o inimigo faz? O inimigo investe contra as nossas vidas e, na verdade, aquilo que aconteceu na vida de Jó acontece ainda hoje nas nossas vidas. Na minha vida e na sua vida, existe uma batalha espiritual. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar com todas as suas forças, e ele não brinca com isso, ele faz isso assim, desenvolve isso dia a dia. Ele vai tentar com todas as suas forças nos desviar dos projetos e planos que Deus tem para as nossas vidas. Então ele já causou o primeiro dano, que foi ali através do pecado original, onde ele afastou toda a raça humana daquilo que era a vontade de Deus, o projeto original para a vida do ser humano. Mas em Cristo Jesus nós fomos resgatados. Você pode dar uma glória a Deus? Fomos resgatados e temos essa oportunidade de voltar para o projeto original. Então, existe esta força contrária do inimigo das nossas almas tentando, nos desviar do projeto original. Mas Deus tem planos, e esses planos foram resgatados em Cristo Jesus. E a partir de Cristo Jesus, nós podemos entrar nesse processo de transformação, aonde, à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos nos, apossando daquilo que Deus tem para as nossas vidas, essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E cada vez que eu me aproximo de Deus, eu vou deixando mais de lado o meu eu, esse eu vai sendo mortificado e Cristo vai crescendo em mim. Cristo precisa crescer em nós, irmãos. Cristo precisa crescer em nós para que através das nossas vidas transformadas, não é o tema de missões que nós estamos vivendo? Jesus transforma. Então as nossas vidas vão sendo transformadas. Irmãos, esse ano eu completei 35 anos que eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. E a minha vida ainda está sendo transformada. Amém? Então, não importa o tempo de evangelho que você tenha, se você já tem 40, se você já tem 50 anos, a sua vida nesta terra vai estar sempre sendo trabalhada pelo Espírito Santo, se você permitir, se eu permitir, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, à medida da plenitude de varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo Jesus em nossas vidas. E cada vez que nós vamos nos aproximando daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a nossa vontade vai se transformando na vontade de Deus. E nós vamos recebendo das suas promessas sobre as nossas vidas. Nós vamos conseguir ser testemunhas daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Nós vamos começar a ser uma propaganda viva do Evangelho de Cristo. Nós vamos ser a carta que o mundo está lendo. Existem pessoas à nossa volta, no nosso núcleo familiar, no meio da nossa parentela, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, quando nós vamos à farmácia, no mercado, não importa, irmãos, a sua vida está sendo lida. Você é carta de Cristo, e que nós possamos, nesse entendimento, ouvir o chamado de Deus e estarmos sendo o bom perfume de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo por onde quer que nós estejamos passando. Falamos que o chamado exige de você e de mim uma posição. Falamos que o chamado de Deus, ele transforma as nossas vidas. Transformou a vida de Abraão. Abraão, ele era inicialmente chamado de Abrão, e aí ele teve o seu nome transformado. Jacó, ele era chamado de Jacó, que parece que a tradução é usurpador, e ele foi chamado de Israel, que significa príncipe de Deus. Paulo era Saulo de Tarso e foi chamado de Saulo. Estas, irmãos, são transformações no nome. Sara era Sarai e foi chamada de Sara.
mas existe uma transformação total no nosso ser. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós passamos da morte para a vida. Nós estávamos acorrentados no reino das trevas, e nós passamos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então existe toda uma transformação. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, essa transformação começa a ocorrer nas nossas vidas. E eu fecho com esse ponto, essa pequena reflexão, isso não é apenas sobre nós, diz respeito às vidas que estão à nossa volta. Olha o que a promessa de Deus, como ela atinge a vida de Abraão. Versículo 3, no final do versículo 3, ele diz assim: em ti, ele está falando com quem? Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ele está dizendo aqui, irmãos, que assim como o chamado de Abraão, através da vida de Abraão, ele abençoou muitas vidas. Ele está dizendo que através do seu posicionamento, através da transformação que vai ocorrer na sua vida, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão à minha volta, elas serão abençoadas por aquilo que vai acontecer na sua vida, por aquilo que vai acontecer na minha vida. Você crê nisso? Irmãos, o mover espiritual, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar com os olhos humanos. Nós não conseguimos ver, mas ele está ocorrendo, ele está acontecendo. Aqui em Abraão, Deus estava prometendo para ele que na descendência dele existiria um mover que abençoaria todas as famílias da terra. Isso aconteceu em Cristo Jesus, descendente de Abraão, aonde através do descendente de Abraão chegou a salvação a toda a humanidade, a todas as famílias da terra. Assim como aconteceu na vida de Abraão, quando eu e você, nós nos posicionamos e dizemos sim para o chamado de Deus, esse chamado vai trazer primeiramente uma transformação para a minha própria vida, para a sua própria vida, porque você e eu, nós vamos em Cristo Jesus desenvolver, à medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós vamos nos submetendo à vontade de Deus, nós vamos desenvolver as potencialidades, capacidades e habilidades para as quais Ele nos criou. E essa bênção não vai parar em mim, não vai parar em você, aqueles que estão à sua volta, porque você vai se tornar uma testemunha viva do que Deus tem feito na sua vida. E as pessoas que estão à sua volta, elas serão abençoadas pelas bênçãos que você vai receber de Deus. Elas vão ser abençoadas porque você agora tem uma palavra de Deus para aqueles que estão à sua volta. Elas vão ser abençoadas porque você agora tem um testemunho de Deus para todos quantos estão à sua volta. O apóstolo Pedro, ele nos dá assim uma palhinha sobre qual deve ser a nossa posição diante das pessoas. Diante de Deus, o chamado, nós precisamos nos posicionar dizendo sim. A transformação vai começar na nossa vida. E quando essa transformação começar, as pessoas que estão à nossa volta vão perceber e vão perguntar para você como é que isso aconteceu na sua vida. O apóstolo Pedro, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele fala de santificação, ele fala de uma orientação, uma resposta que você deve dar. Ele fala assim: antes
santificai a Cristo em vossos corações. Ele fala antes o quê? Ao contrário daquilo que ele recomenda para a igreja não fazer. Aí ele fala assim, olha, ao invés disso, façam isso. Santifiquem a Cristo em seus corações. E aí ele fala assim, estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos perguntar a razão da fé que há em vós. Irmãos, quando as pessoas começarem a observar e a testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, elas vão começar a perguntar, mas vem cá, como é que isso aconteceu? E você vai pedir assim, naquela oração rápida, sabedoria a Deus, fala assim, Espírito Santo, me dá a condição de falar do teu amor, daquilo que tu tens feito na minha vida, em nome de Jesus. E você vai abrir a sua boca e você vai testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Olha, aconteceu assim, desse jeito, dessa forma. E você vai testemunhar do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus. Amém? Então as pessoas vão perguntar, como é que isso tem acontecido na sua vida? Que Deus é esse que você está professando? Como é que essas bênçãos chegaram até você? E você vai ter a oportunidade de dizer assim, olha, nada sou eu, é tudo Deus. Não dependeu o que está acontecendo, não dependeu da força do meu braço, mas foi a bondade de Deus sobre a minha vida. O que é que está acontecendo? Não dependeu da minha razão, nem da minha inteligência, mas foi Deus que abriu as portas. O que aconteceu não dependeu de nenhum favor humano, foi Deus quem abriu as janelas dos céus. O que está acontecendo não é porque eu tenho um grande feito, eu tenho um mérito, mas é a misericórdia e o amor de Deus cobrindo a mim, a minha casa, a minha família. Você vai poder testemunhar da grandeza, do amor, do cuidado, da benevolência de Deus sobre a sua vida. Para isso que Deus te chamou. Deus tem um chamado para você. E você e eu, nós precisamos nos posicionar diante desse chamado. Diante desse chamado, ele tem uma transformação para a sua vida. E nós vamos nos aproximando dele e nos transformando. A palavra de Deus diz assim, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que a luz da aurora vai brilhando, até se tornar o quê? Dia perfeito. Assim vai acontecer na sua vida. À medida que você vai se enquadrando naquilo que é a vontade de Deus, à medida que você vai se aproximando daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, as bênçãos de Deus vão caindo sobre você. E isso vai se tornar um testemunho para a transformação da vida daqueles que estão à sua volta. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica de pé, vamos adorar ao Senhor.